Brasil entra oficialmente na Justiça dos Estados Unidos para defender Moraes e invoca soberania contra Rumble e Trump Media. O argumento: decisão do STF não pode ser julgada por tribunal estrangeiro. Seria ofensa à soberania. Dias antes, um advogado tentou barrar a AGU nessa defesa e a justiça rejeitou por questão técnica. As empresas acusam Moraes de censura. O Rumble está fora do ar no Brasil desde 2025. Consta soberania nacional ou defesa particular com dinheiro público? A segunda hipótese, com toda certeza, né? Esse argumento de soberania já deu, né? É o mesmo que o Lula usa para criar aí um fantasma de ameaça do imperialismo estadunidense malvadão, só porque está metendo tarifa, ou sugerindo tarifa, como no relatório da seção 301, com base em um monte de lambanças que o governo do PT vem fazendo acima de tudo. E o Supremo Tribunal Federal mencionado 7 vezes no relatório. Então não vem com essa de soberania. São decisões monocráticas, absurdas do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo processado na física. E deveria responder na física, até porque ele é casado com a advogada mais cara do planeta. Não tem advogado multimilionário de Nova York que cobre o honorário que a doutora Viviane Bastos de Moraes cobra, pelo menos de um cliente, que acho que ela nunca esteve com ele, enfim, mas fechou um acordo de 129 milhões de reais, não tem honorário desse montante. Então, ele vai lá e usa recurso público, a AGU, que virou um puxadinho ali do lulismo, para se defender e não ser julgado à revelia na justiça aqui de Tampa, na Flórida, Justiça Federal, num caso que diz claramente que ele atentou contra, aí sim, a soberania de outro país. Veja, o advogado da Rumble e da Truth Media, o Martin De Luca, que já esteve com a gente aqui no programa, ele disse, uma acusação muito grave, ele disse: nenhum outro juiz do mundo atacou tanto a soberania dos Estados Unidos como o Alexandre de Moraes. E ele está certo. Você imagina, Emilinho, se a gente começar a achar normal agora, qualquer juiz de qualquer paiseco, de qualquer republiqueta das bananas, vamos pegar como exemplo aí o Haiti, que vai enfrentar o Brasil agora na sexta-feira na Copa do Mundo, um juiz qualquer do Haiti resolve virar para uma empresa americana e falar: você precisa me fornecer dados sigilosos sobre um cidadão americano. Isso é loucura. Mas foi o que o Alexandre de Moraes fez comigo. Um cidadão americano que tem lá uma conta na Rumble, que aliás eu não usava há anos, e ele resolveu exigir que a Rumble mandasse os dados sigilosos de um cidadão americano para a justiça brasileira. E agora não quer ser julgado? É na pessoa física. É o cara que colocou o Elon Musk no inquérito. Então é ridículo isso, Ridículo. Em primeiro lugar, ele mostra que ele não confia na esposa, que é a advogada mais bem paga do mundo. Então reforça o caso de que, obviamente, não foi ela que foi contratada pelo Daniel Vorcari e pelo Banco Master. Foi ele, E ele ainda vai lá e mostra que a AGU virou realmente um puxadinho do consórcio PT-STF, Vai usar o nosso dinheiro, obtido por meio de impostos, para se defender na Justiça da Flórida, que é um caso que ele é réu como pessoa física, pelo que ele tomou de canetada, de decisão absurda, arbitrária. Então, é o que faz todo regime tirânico, totalitário, Emilinho. É confundir um ditador, um juiz, um ministro com o país. Não, você está atacando as instituições e o Brasil, a soberania brasileira. Porque você está virando e falando assim: vem cá, o juiz não pode fazer isso contra outro país. Então, é ridículo. Vamos ver, ele poderia ser julgado à revelia, agora vai ter a defesa da AGU, acho que vai perder de qualquer jeito, porque aqui tem justiça. Muito bem, vamos ouvir o comentário do Guilherme Kilter. Emilinho, mais uma vez a gente vê o Lula e o Jorge Messias usando a AGU aí como escritório particular de figuras públicas do governo brasileiro e de poderes judiciários, Fizeram isso com a Janja. No meu processo, eu entrei com uma ação popular contra o governo e contra a Janja no CPF, na pessoa física dela. Janja essa
que não tem cargo nenhum, que não é ministra de nada, que não é secretária de coisa nenhuma, e mesmo assim foi defendida pela AGU. Ela ela recebeu ali o oficial de justiça, mas não constituiu advogado, e a AGU defendeu ela também. E agora a AGU defende Alexandre de Moraes. O que o Constantino falou está perfeito. Os Estados Unidos não estão questionando a justiça brasileira, está questionando o modus operandi do senhor Alexandre de Moraes, de violar, pelo contrário, a soberania americana, de cidadãos e empresas americanas que operam no Brasil, ou que tenham conta no Brasil, como o caso de Constantino e tantos outros. Essa que é a verdade. Estão usando a AGU, que é paga com dinheiro e recurso público, para limpar a imagem do Supremo. É quase que como uma sociedade. O Lula já falou que sem o Supremo ele não governa. Ele precisa do Supremo Tribunal Federal para governar porque ele não tem o Congresso e não consegue articular absolutamente nada. O Alcolumbre está travando ele lá. Ele não consegue aprovar as coisas que ele precisa. Os gastos absurdos, a endividação, a maior dívida pública da história. Ele não consegue fazer isso com o Congresso porque, né, temos representantes eleitos pelo povo ou com outros interesses diferentes do governo Lula, e aí a gente vê o Lula usando o STF para isso, e o STF usa as instituições do governo federal, do executivo, para dar uma aparência institucional para a ditadura de toga. Essa que é a verdade. Usando a AGU, usando o Itamaraty, muitas vezes, para defender o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes lá fora, no exterior. Foi isso que aconteceu com o Alexandre de Moraes mais de uma vez. Agora com a AGU e também com o Itamaraty, em toda a questão da sanção da Magnitsky. A sanção da Magnitsky não era contra nenhum órgão brasileiro, contra nenhuma instituição brasileira. Pelo contrário, era contra a pessoa física do senhor Alexandre de Moraes por abusar do seu poder contra cidadãos e empresas americanas aqui em território brasileiro, afetando também lá no território americano. O que faz o governo Lula? Empresta o Itamaraty, coloca a serviço do Alexandre de Moraes para derrubar a Magnitsky e o ministro Haddad, né? Diga-se de passagem, todo o Ministério da Economia ali, o Ministério da Fazenda, colocando a serviço também do Alexandre de Moraes para derrubar essa sanção. Ou seja, é um conluio, é uma sociedade do Executivo com o Judiciário, mais especificamente do governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal, a ala do Supremo Tribunal Federal, do trio aí das superpoderosas, né? O Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, para dar um ar de normalidade, um ar de institucionalidade a essa ditadura de toga e corrupção que nós vemos aqui no Brasil. Isso está com os dias contados, porque lá nos Estados Unidos essa história não cola. Eles seguem exatamente o texto da lei. Não é igual aqui no Brasil, que está escrito uma coisa, mas na minha interpretação é outra, então eu faço o que eu bem entender. Essa história não vai terminar bem para o Alexandre de Moraes, Emilinho. Muito bem. Deixa eu agora, antes de fechar sua participação aqui, Consta, quero te ouvir só a respeito de uma última pauta. STF dividido, adia para quarta a regra final das Big Techs. O Supremo adiou para quarta a conclusão das regras que responsabilizam as plataformas por conteúdo dos usuários. Ministros divergem quando punir a plataforma, se a regra vale para o passado e quais empresas serão atingidas. Mendonça alerta: o medo de multa vai fazer as redes apagarem conteúdo demais. Regra para 200 milhões de brasileiros. Escritas, obviamente, né, Consta? Sem acordo e sem Congresso. Eu acho que o ministro André Mendonça está absolutamente certo nisso. Eu vi, né, o debate ali na Corte, né, Suprema, e ele apontou para um perigo evidente, né, que é a autocensura imposta pelas plataformas, que vão ter medo, né, de arcar com essas multas pesadas ou com a decisão judicial a posteriori, né, desfavorável. Vamos lembrar aqui, só para entender de forma resumida a cronologia desse troço, primeiro o próprio STF foi lá e considerou o artigo 19 inconstitucional do Marco Civil da Internet. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal levantou a bola para o governo federal cortar. Aí o governo Lula fez exatamente isso. Baixou um decreto, criando ali uma espécie de Ministério da Verdade, né, que vai para cima dessas plataformas
e que, acima de tudo, as plataformas vão se responsabilizar por conteúdo de terceiros. A comparação que o Flávio Dino, comunista, na Suprema Corte usou é a pior possível, né? Ele ignora que essas plataformas são empresas de utilidade pública, como telefonia, por exemplo. É como se você condenasse as empresas de telefonia pelo que pode estar sendo dito ali entre as partes. Isso é uma analogia muito melhor do que a que ele usou, tentando comparar com coisas que não tem nada a ver com uma plataforma, com a função de uma plataforma. Plataforma não é um veículo de comunicação, não é uma empresa, um publisher. Inclusive, aqui nos Estados Unidos tem uma seção muito clara que protege as empresas de plataforma por conta disso, né? Então, o governo Lula cortou a bola levantada pelo STF e agora cabe ao STF, né, encerrar o jogo, fazer o ponto final contra as plataformas, né? As empresas de Big Tech acionaram o próprio STF contra os decretos do governo Lula, estão preocupadíssimas, né, com toda a razão. Lembrando que isso era um dos itens ali de possível negociação entre Trump e Lula. Óbvio que o Lula não vai entregar nada do que ele promete, muito menos combate e asfixia, né, a crime organizado na área financeira, né? Aliás, hoje tivemos uma boa notícia, né? O Homeland Security publicou que foi preso um sujeito chamado Felipe Linhares de Oliveira de Aquila, um criminoso que foi do PCC, né? E foi preso pela imigração. Então, o Brasil não ajuda em nada nesse aspecto. Então, tudo aquilo que o Lula prometeu, ele não vai entregar. E na questão de perseguir as Big Techs, tá claro isso, né? Porque ele quer a censura, ele e o STF. Eles chamam de ataque às instituições, criticar os ministros. Vide aí a postura agora mesmo em relação ao que a gente estava discutindo da justiça aqui da Flórida. Eles inventaram um crime de opinião no Brasil. Tem vários parlamentares perseguidos em inquéritos por conta disso, ignorando ali o artigo 53 da Constituição. Quaisquer palavras, votos, né? Eles usam discurso de ódio, que é uma coisa vaga, ampla, para perseguir também sempre um espectro da política só, o espectro da direita. Nem o Janones está em inquérito de fake news, o Janones. Então, tudo isso faz parte de um contexto muito mais amplo desse consórcio do PT e do STF querendo aplicar para valer a censura no Brasil, o que não é de hoje. O PT, lá no primeiro mandato, 2003, começou com o CNJ, Conselho Nacional de Jornalismo, para criar filtros ali, tipo a China faz. Só vai poder ser jornalista quem passa pela escolinha do professor Dirceu ou do Barroso, né? Tentaram o PL das fake news, que tinha como relator o comunista Orlando Silva. Houve reação popular e do próprio Congresso isso foi vetado. Eles não descansam. Cochilou, o cachimbo cai. E uma vez mais eles estão tentando, pelo tapetão, vencer no grito, né? Então, é difícil defender a liberdade de expressão num país desse. Bem difícil. Deixa eu agradecer, Consta. Então, te dar uma boa noite e dizer um até amanhã. Sempre um prazer, Emilinho, Kilter, toda a audiência. Até amanhã. Vamos lá, vamos continuar girando as notícias. Quero muito ouvir essa daqui que é bem controversa, hein? Reino Unido proíbe redes sociais para menores de 16 anos e o debate chega ao Brasil. A lista inclui TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e X, mas poupa aplicativos de mensagem como WhatsApp. O objetivo declarado, abre aspas, devolver a infância às crianças, com menos tela e mais brincadeira. Também entram na mira as lives, o contato de estranhos com crianças e os namorados virtuais de IA. Aqui eu pergunto, deixa eu começar aqui com a Bárbara dessa vez. Eu quero ouvir, porque os dois aqui, né, tanto o Guilherme quanto a Bárbara, são frutos aqui da rede social. Certo, Bárbara? Como você avalia esse tipo de notícia? Você acha que é exagero do Estado ou é proteção necessária?
Emilinho, eu vejo como uma proteção até certo ponto, porque assim, por exemplo, eu vejo várias adolescentes que estão construindo os seus perfis. Esse barulho é aqui? Não, né? Vem um barulho aqui. Não, acho que foi aqui, perdão. Ah, tá, tranquilo. Então, eu vejo vários adolescentes que hoje estão tendo acesso, inclusive a gente vê isso muito claramente até com indicadores aí nas eleições, que estão tendo acesso às redes sociais e construindo a sua independência financeira através do mercado digital. Então, assim, hoje eu tive acesso a esse mercado em 2014, que foi quando eu construí minha primeira empresa, e hoje adolescentes estão começando aí com 10, 11 anos a criarem seus primeiros infoprodutos, a criarem infoprodutos também através de inteligência artificial e rentabilizando e se tornando independentes. Então, são pessoas que saem do assistencialismo. E eu vejo isso como um impacto também, além, claro, de um grande movimento da juventude de direita conservadora, mas eu vejo esse movimento também através da independência financeira. Porque se você se torna independente, você já não é mais alvo de manipulação econômica, aquela famosa manipulação que o governo sempre fez, né, e sempre manteve as pessoas reféns. Não sou contra o Bolsa Família, repito, eu sempre falo isso, mas manter esse instrumento como uma ferramenta de manipulação, sim, eu sou contra. Então, quando você bloqueia e você restringe dessa forma, você não está considerando o aspecto econômico também que tem dessa juventude que está chegando, dominando esse universo que não é, por exemplo, o que eu vivi, né? A gente foi construindo, eu passei desde a internet de escada, hoje aos 43 domino o digital, ok, até para fazer, né, como empresária, mas essas crianças de hoje, elas já vêm dominando esse aspecto também. Então, é uma questão bem delicada, assim. Para mim, precisa ter também um olhar do pai e da mãe, daquilo que essa criança está fazendo na internet, e se você vem com uma regulação, você simplesmente perde um ativo importante econômico que está dando liberdade para esse adolescente já empreender desde muito cedo. Então, é um tema bem espinhoso nesse sentido. Eu entendo que nós precisamos, de alguma forma, monitorar principalmente os maus elementos que estão nas redes, de alguma forma aliciando essas crianças e adolescentes, mas também existe um outro ponto, e ele também é extremamente importante, Emilinho. Uhum. A Bárbara usou um termo aqui, né, que realmente é um tema muito espinhoso. Pois é, Emilinho, e é uma linha perigosa, né? A gente está vendo essa geração alfa aí, que já praticamente nasce com o celular na mão, são nativos digitais, né? Seja para o bem ou para o mal. Vai dos pais aí decidirem como destinar esse uso da tecnologia para os seus filhos. E é, inclusive, com os pais que eu acredito que deveria estar esse controle, não com o Estado. Até porque menores de 16 anos entra aí criança, adolescente, né, de 14, de 13 anos, 15 anos, que já está começando a adentrar na vida adulta e pode usar as redes sociais, por que não, para aprender, por que não para se conectar com outras pessoas profissionalmente, para começar a gerar uma primeira renda, a gerar um novo aprendizado, um novo curso. Eu comecei a minha carreira, digamos assim, trabalhando com marketing digital. Foi o primeiro contato que tive, porque já vim desse mundo de redes sociais e consegui me profissionalizar nessa área. Então me parece que você limita muita coisa e muita oportunidade boa que poderia simplesmente ser limitado pelos próprios pais. E quando a gente tira o controle da família e dá para o Estado, é uma concessão perigosa. Porque para reaver isso depois é muito difícil. O Leviatã, né, como diria o nosso filósofo Hobbes aí, o bicho é forte, o bicho é perigoso. E para você retirar um poder que já foi concedido, eu tenho muito cuidado com as leis que eu escrevo, o Emilinho, justamente nesse sentido. Fala, opa, será que aqui eu não estou dando poder demais para o Estado que depois pode atrapalhar? Será que aqui a gente não está sendo intervencionista demais? E nós, brasileiros, a gente tem essa cultura de ter um Estado grande, de deixar tudo na mão do Estado, saúde, educação, segurança, de tudo e mais um pouco.
E a Inglaterra está avançando até mais, né? A gente já comentou aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a notícia que eles estavam proibindo a venda de cigarros para a geração mais nova, né? Abaixo também de 16 anos, se eu não me engano. Outra linha, vai mais para a área da saúde, de hábito, estilo de vida. Agora as redes sociais que, beleza, tem a dopamina, pode gerar um certo vício, mas não é nociva à saúde em si. O excesso, sim, é diferente do cigarro. Então já começa a entrar aí na questão da liberdade de expressão, na questão da autonomia familiar e da liberdade individual, né? Então é perigoso, é um caminho que eu não seguiria aqui no Brasil, ainda mais em um país instável como nós temos, seja politicamente ou juridicamente, né? Não há proteção alguma. E a melhor forma de você proteger as crianças e adolescentes é dando mais oportunidade, é dando mais informação, é dando mais acesso e não menos. Me parece que é uma proibição que vai ter dificuldade para fazer efeito. É só ligar um VPN ali e pronto, ele já resolve. Então o governo vai ter que fazer muito, trabalhar muito para fazer isso acontecer. Universidades federais sem saber quando recebem. O mesmo decreto que congelou bilhões do orçamento agora atinge em cheio as universidades federais. 1,6 bi bloqueado no MEC. O Ministério avisou os reitores que os repasses semanais acabaram, mas não disse quando voltam. Reitores já relatam dificuldade para pagar terceirizados de limpeza e vigilância. E o terceiro ano seguido que a conta aperta as federais. Olha aqui, Bárbara, você veio de uma universidade federal, é o famoso faz o L. Fui bem doutrinada lá, tá? Essa é uma verdade. E o mesmo governo que fala que a educação é prioridade, agora exclui os repasses, nem coloca data para retornar. E quando a gente vai vendo, né, o que está acontecendo nas universidades, não somente a decadência física, mas moral da instituição, principalmente as federais, e nesse ponto eu tenho aquele famoso lugar de fala. A última vez que eu estive em Belo Horizonte, que eu fui na UFMG, é degradante a situação. Assim, é triste de ver o que tem acontecido com o nosso recurso, né, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, e ao mesmo tempo, não somente físico, mas a degradação física das pessoas e a degradação moral. E você vê que realmente não existe uma qualidade, nem um foco educacional. Né? O que existe é a utilização desse modelo como um lugar de doutrinação. E, em certo ponto, né, fica muito claro para a gente que está trabalhando diariamente na política que realmente muito se fala, mas nós sabemos de fato quais são as prioridades desse governo. Então, é triste, viu, Emilinho? Não só com os episódios que estão acontecendo agora com as greves dos próprios estudantes, mas a degradação. Então, não sei nem onde que vai parar se nós não conseguirmos trazer a direita de volta para o governo. Deixa eu ouvir o comentário agora, então, do Kilton. Viva a pátria educadora, é o governo que defende a educação, que defende os professores, que defende as mulheres, as crianças. É muito bonito, né, o discurso sempre, a propaganda, ele vai lá, abraça uma criança, vai na inauguração de Instituto Federal e tá tudo uma maravilha, mas as universidades federais, justamente aquelas que mais apoiam o PT, que mais apoiam Lula, que apoiam a esquerda de forma geral, vem esse resultado aí. O governo gasta, sempre com medidas eleitoreiras, com um assistencialismo excessivo para se manter no poder e comprar voto de muita gente com esse mesmo assistencialismo, gente que está há 20 anos no Bolsa Família, gente que está fazendo estoque de gás em casa com o Vale Gás, gente que está usando pé de meia aí para viajar, para comprar as coisas que quer ali para o seu lazer, ao invés de uma necessidade real. E aí o resultado é esse, 1,6 bilhões de reais bloqueados aí, congelados, que não vão ser repassados às universidades. Eu lembro muito bem, eu fui dar uma palestra aqui na Universidade Federal do Paraná,
convidado pelos alunos de Direito, tinha mais de 300 pessoas inscritas com CPF e tudo mais, e não fui muito bem recebido lá não, o Emilinho. O pessoal tava com máscara, tava com balaclava, tava com os porretes lá, uns negócios meio assim, jogaram bebida, xingaram, bateram, empurraram, teve gente que saiu com o celular roubado, teve gente que saiu com a testa aberta, o negócio foi meio feio, assim, não foi muito bom não. E agora eu vou ficar sem dinheiro, né? Só diga uma coisa aí, faz o Enéas. Mas diferente, você não é querido lá não, Kilter? Pois é, vamos fazer o quê, né? Meus alunos de Direito eu era, viu? Eles queriam ouvir a palestra, mas um povo dos outros cursos se juntou ali e não deu muito boa, não. Caraca. Deixa para fechar aqui, perdão, trazer a próxima pauta. Perdão. Morte no bungee jump de Limeira. De quem é a culpa? Da empresa, do Estado ou da falta de regra? Maria Eduarda, de apenas 21 anos, morreu ao saltar sem nenhuma das duas cordas de segurança de 40 metros. A empresa que operava a entre cordas não tinha autorização para atividade no local. A Prefeitura de Limeira vai processar a União por omissão. A União rebate que pediu o bloqueio e que os empresários locais defenderam a reabertura. Uma vida se perdeu e ninguém quer assumir. Deixa eu ouvir aqui a Bárbara a respeito. Você acompanhou, Bárbara, o que aconteceu? Acho que muita gente ficou comovida aqui com essa história, né? Sim, Emilinho, acompanhei bem, e não foi um caso isolado, é uma tragédia anunciada. Já haviam sido feitas várias solicitações ao governo federal por parte de uma vereadora da cidade de Limeira, que inclusive ficou acampada nessa ponte que estava desativada porque seria uma ferrovia. Então, assim, é uma tragédia de fato que poderia acontecer com qualquer pessoa. Não foi a primeira, né? Já teve casos nessa mesma ponte de suicídio, já teve casos de uma ciclista que estava andando lá e caiu, já teve casos de outras duas moças na mesma atividade que caíram também, a corda teve algum efeito e elas tiveram fraturas na tíbia, aconteceu várias coisas ali. E a grande questão que me chama a atenção que chama a atenção, mas ao mesmo tempo não é tão normal a gente ver o descaso desse governo com relação a isso, que eu nem sei se existe algum efeito novidade nesse sentido, né? Só quando existe uma grande comoção que a gente espera que alguma coisa seja feita. É um caso muito, muito sério, não existe regulamentação dessa atividade. Hoje a gente tem regulamentação pela NR35 de uma pessoa que vai pintar um segundo andar, mas não tem uma regulamentação de um tipo de esporte desse com um risco à vida dessa forma. Um feirante precisa de todo um aparato para poder vender alguma coisa, né, todo um alvará, e as pessoas funcionam e o básico, o que ela deveria ter sido feito, que é olhar as cordas, não foi. Então, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum CNPJ, tipo assim, vamos sair todo mundo e pular da ponte, e aí as pessoas vão, pagam R$290 para poder fazer isso, e acontece uma tragédia como essa. É uma lástima, hein, Guilherme Kilter? É um caso muito triste aí, né, Emilinho, que ganhou repercussão mundial, porque não é normal, né, em uma atividade tão perigosa, de tão alto risco, você esquecer de fazer o básico, de colocar o equipamento de segurança, de colocar a corda no bungee jump ali, né? Sinceramente, você vê o vídeo e você fica desacreditado. Você acha que é inteligência artificial, não é possível que isso aconteceu, mas infelizmente era verdade, uma menina nova que perdeu a vida por descaso, por descuido, e, né, como a Bárbara mesma falou aí, não só isso, né, muito mais grave, porque não foi feito, de fato, as precauções que deveriam ser tomadas não foram feitas, e a fiscalização que deveria ser necessária também não foi feita. E depois ainda os responsáveis fugiram, né? Imagino que na hora deve assustar. E fogem e tal, e depois foram presos. Imagino que vão responder aí, né, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas aconteceu.
Infelizmente, nenhuma punição ou qualquer coisa pode restaurar a vida dessa menina que acabou falecendo, nem devolver ela à sua família. Então resta a nós lamentar e que sirva de exemplo para qualquer outro que for colocar a sua vida em risco, que for fazer uma atividade dessa, que busque profissionais capacitados, que busque empresas certificadas e, né, tome todos os cuidados necessários, não vá sozinho, sempre tome aí as medidas de segurança necessárias. No fim do dia, a vida é o que mais importa e nunca é cuidado demais. Muito bem dito. Deixa eu agradecer, então, demais aqui a presença dos meus colegas, a começar pela Bárbara Ranelori. Muito bom te ter aqui, Bárbara. Sabe que você é parte já do programa, hein? Obrigada, Emilinho. Hoje eu estive no Morning Show. Eu até ia ver se você estava por lá para te dar um abraço. Tem pouco que eu não te vejo pessoalmente. E eu queria até deixar aqui eu tenho 3 regras básicas, são bem rápidas, eu fiz esse vídeo, mas eu quero deixar para a sua audiência, que eu ensino para os meus filhos. Mantenha-se vivo, mantenha seus ossos íntegros e mantenha seus órgãos internos. Eu ensino isso para os meus filhos, antes deles tomarem alguma decisão, vou pular de tal lugar, vou fazer isso, vou atravessar a rua sem olhar para o lado. Então, assim, que fique isso até para a gente, quando for adulto, tomar as melhores decisões, principalmente no que tange a esses tipos de esportes que podem ceifar a vida dessa forma. Muito bom, muito bom. É isso aí. Deixa eu agradecer também o nosso querido vereador Guilherme Kilter, diretamente do Paraná. Valeu, Emilinho. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Bárbara, um prazer te conhecer aqui, né, pela primeira vez de forma virtual. Seja sempre bem-vinda aí. Um abraço para a nossa audiência maravilhosa do Bralac. Muito bom. Deixa eu agradecer demais também essa audiência. Convidar vocês a deixarem o like, se inscreverem no canal. É de graça e ajuda muito.